Ufa! Nossa, que nada, hein? Olha ainda. É louco. Olha os fogos. Tá, 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 tá. Ê, gravando ainda. Quebra, quebra, quebra! Vai essa rabiola, vai essa rabiola. Ih, deixa a rabiola cair na antena. E a rabiola? Aqui é o Magu, caralho. Quebrou no meio. Ah, Habilidade pura. Pessoal, a armação não foi o que fez não, tá? Quebrou, Quem que fez a armação? quebrou o bambu, não quebrou a armação. só pra esclarecer aí, não é daqui não, Chico. Não é, não é. Daqui veio da xepa. É chepado. Tá, ó, pelo menos dá pra reutilizar a folha. Vai botar outro, não.